God, a paz do Senhor Jesus nos assista nessa noite, em dia do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 4. Faremos a exposição dos versículos 13 ao 17. Como os irmãos já sabem, nós temos feito exposições sequenciadas na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Entretanto, por ser o primeiro domingo do ano, eu creio ser necessário fazermos uma breve interrupção nesta série de exposições e tratarmos do assunto do texto aqui da Epístola de Tiago. Tiago 4, versículos 13 ao 17. Tiago 4, 13 a 17, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe deve fazer o bem, não faz, nisso está pecado. Vamos orar e pedir ao Senhor o auxílio do Espírito Santo para entendermos a porção da palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra que nos instrui pelos caminhos de vida, que ela nos mostra, Senhor, naquilo que temos pecado contra ti. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que esclareça as verdades da tua palavra aqui descritas a nós e que possamos, por meio da exposição da tua palavra, viver de maneira reta, íntegra e santa a ti, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um ano novo está diante de nós. O fato que sabemos que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não muda nada. É só um dia para outro. Mas a nossa mente parece que muda muita coisa. Deixa um ciclo, começa um novo ciclo, onde nós fazemos basicamente duas coisas. Primeiro, nós analisamos o ano anterior. É bem interessante fazer essa dinâmica. Analisar como é que foi o ano que passou. Projeto que você teve logo no início de 2023. Ler a Bíblia toda. Pastor, eu consegui caminhar bem, mas quando chegou em Crônicas parece que não me deixou caminhar mais. Ou então o projeto de fazer atividades físicas regulares. Eu até caminhei de janeiro até o dia 15, mas depois, já que eu não consegui continuar mais, eu deixei logo para esse novo ano. Ou então, ler mais, aprender um novo idioma, uma decisão de deixar de brigar por política no grupo da família, né? É sempre uma decisão interessante. Então, às vezes, nós olhamos para o ano que passou diante da realidade, daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer. Mas quando nós iniciamos um novo ano, nós também criamos expectativa nele. Aquilo que nós deixamos de fazer no ano passado, nós queremos fazer esse ano. Ou então, nós criamos novos projetos para o ano que se inicia. E é justamente, irmãos, diante desse vislumbrar de um novo ano e de novos projetos, é que dois sentimentos podem tomar conta dos nossos corações. Primeiro, um sentimento de autoconfiança, onde nós fazemos projetos, nós construímos as nossas ideias, sem deixarmos de nos humilhar na presença de Deus e de reconhecer a necessidade que nós temos dele. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, cara, você pode, você é forte, você já resistiu a coisa pior, vai em frente. Ou então, pode haver um sentimento de angústia e de falta de confiança no Senhor. E há um ponto de equilíbrio disso tudo, onde nós deixamos de confiar em Deus, ou então, quando nós somos tão entusiasmados com nós mesmos que deixamos de buscar a Ele. E é justamente o nosso objetivo nesse domingo, tratarmos sobre o tema da autoconfiança.
especialmente diante de projetos novos. É justamente sobre isso que está tratando esse texto de Tiago. Quando nós começamos a construir projetos para as nossas vidas, tão confiantes de que vai dar certo, tão cheios de nós mesmos, nós acabamos pecando contra o Senhor. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Tiago, vemos Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, o provável autor dessa epístola, tratando uma atitude arrogante dos seus destinatários. Que ele estava fazendo projetos sem levar a Deus em consideração. Olhar para o futuro, queridos, talvez seja uma das características que nos distingue dos demais seres da criação. Nós conseguimos fazer projetos a longo prazo. Até as formigas conseguem um pouco, né? Guardar um pouco de alimento. Mas só nós conseguimos fazer projetos para 30 anos, para 40 anos. Projeto de um casamento, de formar, de economizar dinheiro para comprar alguma coisa ou fazer uma viagem. Não há nenhuma dúvida de que nós, como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos dotados de uma capacidade de vislumbrar um futuro e de fazermos projetos. E é justamente dentro dessa realidade que Tiago nos chama a atenção para reconhecermos que todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, em primeiro lugar, deve ser levado aos pés do Senhor. Será que você fez isso quando acabou o ano? Olhando para esse ano que está diante de você, você levou tudo aos pés do Senhor? Pois bem, vejamos aquilo que é a demonstração da palavra do Senhor para as nossas vidas ao tratar sobre esse assunto. No versículo 13, Tiago começa falando: atendei agora, vós, e dizeres. Bem, esse versículo começa com uma expressão bem forte. Para a gente, quando lê aqui texto em português, não salta tanto aos nossos olhos. Mas esse verbo aqui, em grego, atendei, é uma expressão bem forte, bem enfática. É como se Tiago estivesse dizendo: fique bem atento ao que eu vou dizer agora. Preste atenção ao que eu vou dizer. O que eu vou dizer é muito sério. Eu percebo que vocês estão pecando nisso. Vocês, minhas ovelhas, a quem eu escrevo essa epístola, vocês estão pecando nisso. E então, ele passa a tratar desse pecado que aquelas pessoas estavam praticando, ele dando um exemplo bem comum para nós, que é um exemplo de comerciantes que fazem um projeto de ganhar dinheiro. Obviamente, ninguém monta um comércio com outra finalidade. O pessoal monta um comércio não é filantropia. Ela quer obter lucro. Ela quer obter um meio de sustento para ela. E é justamente essa ilustração que Tiago apresenta aqui no versículo 13. Vejam como Tiago se refere aqui a um exemplo de pessoas que montam um comércio e que tudo é muito bem estruturado. A gente percebe 5 coisas destacadas aqui por Tiago. Vejam como esse projeto que Tiago fala em um versículo é muito bem amarrado. Primeiro, ele fala quando que vão começar o projeto dele de comércio. Ele diz, hoje ou amanhã. Atendeu? Eu posso te dizer, hoje ou amanhã. Ou seja, eu sei quando eu começo o meu projeto. Eu sei quando eu vou dar o pontapé inicial. Mas, em segundo lugar, ele fala aonde que o projeto vai ser executado. Iremos para a cidade tal. Eu sei quando eu começo. Eu sei onde vou fazer esse projeto. E eu sei durante quanto tempo eu vou fazer esse projeto. Ele diz, e lá passaremos 1 ano. Ou seja, está tudo bem amarrado. E o que ele vai fazer durante 1 ano nessa cidade tal, hoje ou amanhã? E negociaremos. Eu vou montar um negócio lá. Eu vou ganhar dinheiro. E por fim, ele diz qual vai ser o resultado. E teremos lucro. Vocês conseguem perceber como está tudo bem construído aqui? Se a gente pudesse conversar com alguém que está querendo empreender, talvez esses fossem os 5 pilares para a construção de um projeto de comércio, para poder ganhar dinheiro. Talvez as 5 perguntas iniciais: aonde que você vai começar seu negócio? Em quanto tempo você quer ter lucro? Como que você vai fazer esse trabalho? Mas, queridos, diante desse projeto tão bem apresentado, Tiago está condenando a atitude dessas pessoas. Porque percebam que a gente está partindo do pressuposto de que quem está falando isso são crentes. Aonde que está Deus aqui nessa história toda? Deus foi levado em consideração em algum momento? Obviamente não. E ao falar dessa forma, querido,
Essas pessoas estão mostrando a disposição do coração deles, a disposição de quem faz projetos, desconsiderando a pessoa de Deus. Eles estão sendo arrogantes, considerando-se como senhores do destino deles. Eles não só constroem projetos, sem considerar o Senhor, como eles contam com o êxito desse projeto, sem levar a Deus em consideração. E será que esse também não é um pecado que nós cometemos? Pastor, está tudo tão bem amarradinho, está tudo certo. Olha, pastor, em tanto tempo vai acontecer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Antes de gente que tem a mente assim, está tudo tão certo. E aí, você já orou? Né, pastor? Você já buscou a presença de Deus? Ou melhor, será que esse seu projeto está de acordo com a vontade de Deus? Meus queridos, tantas vezes nós estamos construindo projetos, não só sem levar Deus em consideração, como também fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Projetos a longo prazo, de família, de formação, de ganhar dinheiro tantas vezes por meios escusos. Olha, pastor, eu vou trabalhar nessa profissão. A gente tem que dar um jeitinho, mentir um pouco. Meu irmão, se você tem que mentir um pouco para você ganhar o seu dinheiro, essa não é a vontade de Deus para a sua vida, não. Se você tem que ser um pouco corrupto, fazer alguma coisa errada. Aqui no exemplo de Tiago não tem nada de errado, nada pecaminoso. Mas o problema é quando tantas vezes nós não só desconsideramos o Senhor, como também tomamos atitudes, tomamos decisões com fundamentações pecaminosas. Então, o Senhor Jesus Cristo nos alertou para o fato de que um grande pecado dos ímpios é viver uma vida desconsiderando ao Senhor. Lembram-se de Mateus 24, os versículos 38 a 39, o Senhor Jesus Cristo nos diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, apesar de saber que o pecado vai estar sendo algo muito latente, as pessoas vão estar vivendo a vida delas, casando, dando-se em casa. Não foi assim quando veio o dilúvio? Estava Noé construindo aquela arca, um local para se proteger, e estava todo mundo vivendo a vida dele mesmo. Mas não estava atento à vida com Deus. Não estava atento à necessidade de fazer a vida aos pés do Senhor. Talvez você esteja assim, casando-se, dando-se em casamento, enquanto tem um cara de crente doido construindo uma arca, né? Eles não constroem, mas eles se escondem na arca. Aquele que é a proteção dos crentes. Aquele que nos protege da condenação vindoura, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o símbolo da arca. A arca representa o Senhor Jesus Cristo. Aquele tem uma porta só por onde se entra e é protegido do juízo de Deus sobre a terra. E as pessoas estão vivendo assim, totalmente alheios à vida com o Senhor. Ô, meus queridos, qual é o projeto que você tem feito que você não tem colocado aos pés do Senhor? Alguns projetos já começam natimorto, que você não leva aos pés do Senhor. É diante disso, querido, diante desse fato de que pessoas estavam fazendo projetos sem levar Deus em consideração, é que Tiago expõe apenas 2 fatos sobre as nossas vidas que quebram a nossa arrogância. O versículo 14, Tiago, que mostra em primeiro lugar, é que nós não conhecemos o nosso futuro. Veja como ele fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aqui Tiago está mostrando um fato básico sobre a nossa vida. Nós não conhecemos o nosso futuro, e então nós não podemos nos gabar nele. Veja se não é assim mesmo. Você tem seu projeto para amanhã, mas um pneu furado muda tudo, não é isso? Você vai girar a ignição do carro, a bateria arriou. Mudou o projeto todo. Coisas bobas, coisas simples. Você vai ao médico para um exame de rotina e um diagnóstico. Muda toda a sua perspectiva de futuro. Então, Tiago está dizendo: você não conhece nada sobre o seu futuro. Como
Como é que você quer dizer que vai ter sucesso nisso aí? No final do versículo 13, eles falam, nós teremos lucros. O diabo disse, você tem certeza mesmo disso? Você não faz nada do amanhã. Lembra-te de Provérbios 27, versículo 1, diz, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não se gabe no dia de amanhã, que você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A verdade, queridos, sendo talvez um pouco exagerado, é que nós nem sabemos se iremos conseguir sair desse templo e chegar até as nossas casas. Não temos garantia disso. Absolutamente nenhuma. E nós temos ludibriado os nossos corações, fazendo planos aos quais nós não temos nenhum tipo de garantia sobre eles. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos que Deus governa, mas não sabemos como que vai ser a providência dele. Mas há uma segunda coisa. Nós não apenas não sabemos o que acontecerá amanhã, mas Tiago usa um segundo argumento. É que a nossa vida é muito breve. A gente está tão cheio de arrogância, mas é como se Tiago estivesse dizendo, olha, lembre-se o que você é. A sua vida, ó, é fácil de ir embora. Ele fala, quem é a vossa vida? Segunda parte do versículo 14. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele está comparando a vida, né? Quem é a vossa vida? Uma pergunta retórica. Ele diz, eu vou dizer o que é comparado à sua vida. A sua vida é como neblina. Eu creio que todo mundo aqui já pegou a estrada de manhã cedo, né? Primeiro semestre, os irmãos sabem que eu fiz várias viagens até São Paulo, para os estudos, né? E então, meus irmãos, tantas vezes, 5 horas da manhã, conseguia nem ver alguns metros à frente do carro. Não via muita coisa. Era uma neblina densa, algo muito forte. Mas o dia ia continuando, o sol ia raiando, e aquela neblina que era tão forte, tão presente, tão intensa, ela simplesmente sumia. E Tiago está dizendo, a nossa vida é assim. Já falei isso outras vezes aos irmãos. É bem possível, queridos. Os seus bisnetos nem sabem o seu nome. Não é nem o que você fez. Eles não sabem o seu nome. Alguns bisnetos de pessoas famosas nem sabem que são bisnetos dessas pessoas famosas. Porque a vida é muito breve, muito rápida. Por que nós temos tanta arrogância no nosso coração? Não sei se vocês... Antigamente tinha obituário no jornal, né? A página do obituário era muito comum. Acho que hoje nem tem mais jornal físico, né? Veja quantas pessoas morreram no último dia do ano passado. No ano que vem eu posso tal coisa. Não chegou o ano que vem. Não chegou o ano que vem. E nós temos esquecido desse segundo ponto. Primeiro, que nós não conhecemos o futuro. E segundo, que a nossa vida é muito breve, muito rápida. Então, no versículo 15, Tiago corrige a fala daqueles que faziam projetos arrogantes. No versículo 13, ele fala o que as pessoas estão dizendo. E aí ele apresenta no versículo 14 2 fatos a nosso respeito. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã e que a nossa vida é breve. Agora, no versículo 15, ele corrige. Ele diz, olha, vocês ao invés de fazer o que vocês fizeram no versículo 13, façam isso agora. Ele diz, em vez disso, deveis dizer. Então, quer dizer que o foco é aqui o que a gente vai dizer, né, pastor? Então, aqui talvez isso não seja tão latente, mas em Salvador as pessoas acreditam muito em agouro. Então, se você fala alguma coisa que é alguma coisa ruim, a pessoa já fica assustada, já pensa que você está lançando uma maldição para ela, né? As pessoas são muito supersticiosas, e aí a pessoa diz do quê? Do poder da palavra. Já ouviu falar disso? Eu vou conseguir tal coisa, eu sou bom. É isso. Mas o ponto aqui de Tiago não é o poder da palavra, queridos. É o coração no lugar certo. Porque a boca fala o quê? Está cheio o coração. Então a mudança que Tiago está propondo não é só naquilo que a gente fala, mas que a nossa boca seja mudada por aquilo que é dito no versículo 14, para que então no versículo 15, o coração transformado, ciente de quem nós somos, agora sim nós falamos do jeito certo, porque o nosso coração foi transformado antes. Ela diz mais 2 verdades. Primeiro, que é a vontade de Deus que nos faz continuar vivos. Em vez disso, deve dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, ou seja, é se Deus quiser que eu vou estar vivo, lembra-se, a nossa vida é curta, então é Deus que vai manter a minha vida, mas é a segunda coisa,
que é a vontade de Deus que me faz conseguir fazer uma coisa ou não, como também faremos isso ou aquilo. Meus queridos, podemos perceber aqui que esse falar que o Senhor quiser não é só jargão para o crente. Não é só um modo, um vício de linguagem. Mas nós devemos falar isso com toda a seriedade do nosso coração. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Depende da vontade do Senhor. E às vezes, queridos, a pessoa pensa assim, né? A pessoa me chama, às vezes já aconteceu isso, para pregar. Aí disse, meu irmão, se Deus quiser, eu vou estar lá. Não, pastor, esteja lá, viu? Eu disse, não, meu irmão, se Deus quiser. Não, pastor, mas não falte não, viu? Não, mas se Deus quiser, meu irmão, eu vou estar lá. Às vezes, querendo fazer aquilo que é santo, o Senhor nos fecha a porta para que outro faça. Eu me lembro algo que foi muito marcante para mim, a minha juventude na igreja de Brotas. Tínhamos o pastor Robério, homem que me inspirou muito para ir do ministério pastoral, homem de Deus, homem de Deus. O pastor Robério, ele não tinha pastor auxiliar na época, era ele para tudo, e aí tinha um culto na nossa igreja, às 18 horas, e aí quando tinha ceia, ele tinha que ir mais cedo na congregação. Então o culto começava mais cedo, ele fazia a ceia na congregação, e logo após ele chegava no culto da igreja. Só que ele não contava com um probleminha, pneu furado. No meio do caminho, o pneu do carro do pastor Roberto furou. Ele não chegou para ceia. Ele não chegou para pregar. Um presbítero teve que se levantar de última hora e pregar a palavra de Deus. E pregou bem, graças a Deus. Estava preparado, como um bom presbítero, já estava afiado. Sermão dentro da Bíblia. Pegou a palavra do Senhor. E eu me lembro do pastor Roberto subindo no púlpito, falando, meus irmãos, pela providência de Deus, ele não queria que vocês ouvissem o que eu ia falar, mas o que o presbítero iria falar. Aquilo para mim foi tão marcante. Um homem de Deus, dizendo que até para fazer coisas santas, Deus fecha. Lembra-se de Paulo lá em Atos? Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixou ele ir para certa região, até para fazer coisas boas. Mas o Senhor disse, não é o momento. Não é da forma certa. E a gente tem que estar sensível até isso. Há coisas boas que nós queremos fazer. Há coisas que nós dizemos, não, isso é muito bom. Mas Deus diz, se Deus quiser, isso vai acontecer. E o nosso coração tem que aceitar qual é a vontade de Deus. Lembra-se de Davi orando pela cura do seu filho? Primeiro filho que nasceu de Batseba. Filho que nasceu gravemente enfermo. Ele orava. Ele reconheceu que o Senhor tirou a vida daquela criança. Ele confiou na providência de Deus. Lembrar de Jó. Ficou feliz com os filhos que tinha, mas Deus tirou aqueles filhos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Das coisas pequenas às coisas grandes. Nós fazemos aquilo que Deus quer. Por isso, meu irmão, não deixe que a murmuração tome conta dos seus lábios. A reclamação. Mas entenda, cada coisa boa e ruim, uma boa providência de Deus para a sua vida. É difícil no momento da aprovação, no momento da luta, no momento da angústia, vermos a doce providência de Deus em nosso favor. Mas lembremos que a doce providência de Deus em nosso favor passou pelo seu Filho na cruz do Calvário. E tantas vezes, nós como servos do crucificado, também haveremos de ter as nossas aflições, porque Ele mesmo nos alertou. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. O meu coração vai estar em Deus, em tudo que eu fizer. O texto continua no versículo 16, Tiago mostra que os nossos projetos, destituídos da dependência do Senhor, estão por uma arrogante pretensão, também algo maligno. Veja como Tiago diz. Versículo 16, Tiago critica os seus destinatários, falando que eles estavam se jactando das suas pretensões. Agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões. A pergunta é jactância, né? Jactais. O que é isso em português, né? Bem, jactância aqui é o mesmo que alguém que se orgulha das suas próprias qualidades. Sabe alguém que fica se auto-vangloriando, se ufanando daquilo que ele faz, daquilo que ele é? Então, é uma jactância. É uma pessoa que pensa que consegue fazer tudo sozinho.
ela pensa assim, rapaz, eu sou bom, eu sei governar a minha vida, eu vou dar um jeito nisso. E Tiago diz que essa jactância é uma arrogante pretensão. Arrogante pretensão. Os irmãos vão de concordar comigo que uma pretensão arrogante só será gerada por um coração arrogante. Um coração humilde, que coloca o coração aos pés do Senhor, não vai ter uma pretensão arrogante. Apenas um coração arrogante é que faz um projeto que é arrogante, uma pretensão que é arrogante. Pensemos bem no nosso relacionamento com Deus. Você já teve a oportunidade de ter que lidar com alguém que é arrogante? Como assim, pastor? Você sabe aquela pessoa que se você fez uma coisa, ela tem uma história maior do que a sua? Se você ganha X, ela ganha 2x. Se você teve uma doença, ela teve uma doença 3 vezes pior do que a sua. Tem muita gente assim, tô mentindo? Uma pessoa arrogante. Você consegue suportar alguém assim? É insuportável estar do lado de gente arrogante. Imagine o Deus Santo, que olha dos céus para a gente. Pequenas formiguinhas, criaturas deles. E basta o coração aqui mudar alguma coisa na eletricidade do coração e para o negócio de apoio. Deus olha dos céus para a gente com tanta arrogância. Oh, meus queridos, vejam como tantas vezes nós conseguimos identificar a arrogância na vida dos outros, mas nós não conseguimos identificar a arrogância na nossa própria vida. Projetos alheios ao Senhor, projetos distantes do Senhor. E Deus, Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Você não é bom para fazer tudo? Você não fez o projeto certinho? Nem orou, não foi? Fica à vontade, faz. Vê se vai dar certo. Fica bem à vontade para se quebrar. No versículo 17, Tiago nos convida a vivermos à altura do conhecimento que nós recebemos agora. Tiago diz, portanto, ou seja, ele está concluindo, a conclusão dele. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Percebam quais são os pontos que Tiago trabalhou até aqui. Tiago aqui, ele mostrou alguns pontos a respeito de nós. Primeiro, que nós não conhecemos o futuro. Segundo, que a nossa vida é frágil. Terceiro, que é Deus que é o entendedor da vida, não nós mesmos. E quarto, que Deus é que dirige os nossos passos. E quinto, que agir sem considerar o Senhor é uma atitude arrogante. Diante disso tudo, portanto, se sabemos tudo isso, nós devemos fazer o bem. Fazer o bem aqui, queridos, é considerar Deus como o centro dos nossos projetos. O que é esse bem aqui? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, está pecando. Qual é esse bem? Ter Deus como centro da vida. Tudo o que eu faço na minha vida, primeiro lugar que eu vou aos pés do Senhor. Primeira coisa que eu faço é buscar a graça do Senhor, buscar a condução do Senhor. Nós que tomamos conhecimento dessas palavras, hoje à noite, devemos buscar a presença do Senhor, abandonar a nossa presunção arrogante e submeter o nosso futuro ao crivo do Senhor. Considerar o governo dele em cada dia das nossas vidas, em cada projeto que fazemos. Essa é a palavra para nós hoje. Nós não vivemos assim, cometemos um grave pecado e desagradamos ao Senhor. Deixar de orar, deixar de buscar ao Senhor nos projetos que nós fazemos, não é apenas um ato falho, é um pecado. É resultado de um coração arrogante. É um resultado de um coração presunçoso. Mas, queridos, é só no início do ano. Nem tudo está perdido. Podemos pegar aquela listinha para 2024. Hoje à noite, pegarmos em casa, olharmos para ela, mas olharmos para ela diferente. Cada ponto daquele projeto, daquele desejo, é um motivo de oração ao Senhor. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias desse ano. Você tem vários motivos para orar ao Senhor. Mas eu quero concluir a nossa aplicação, a nossa exposição, trazendo algumas aplicações
especificamente 3 aplicações. Eu vou economizar, geralmente eu faço 4, hoje serão 3. Primeiro, é que os nossos projetos futuros devem ser construídos diante da realidade de quem é Deus. Os nossos projetos devem ser realizados diante da realidade de quem é Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Ele governa sobre a nossa vida, bem como a vontade dEle é que se estabelece para fazermos isso ou aquilo, como diz o versículo 15. Não é a nossa força, não é a nossa organização. Claro que não faz mal a ninguém ser esforçado e ser organizado, mas não é isso que garante o êxito das nossas vidas, mas é a boa mão do Senhor. Por vezes temos agido como se Deus estivesse em um lugar periférico na nossa vida. Nós imaginamos que a nossa vida é como se fosse um grande barco, em que nós estamos dirigindo o barco, pilotando o barco, e Deus está ao lado. E aí você diz, Deus, me dá tal coisa, me dá tal coisa. À medida que você precisa de alguma coisa, é que você pede auxílio a Ele. Mas deixa eu me contar, o motorista na sua vida, o piloto na sua vida é Ele. Você é o passageiro, não ao contrário. Lembre-se disso. Quem governa a sua vida é Ele. Isso não tira a sua responsabilidade de ser dedicado, de ser aplicado, de ser esforçado. Mas tantas vezes, Deus abre portas que a gente nem espera. Quantas vezes você se esforçou tanto por uma coisa e aquilo nunca aconteceu? E coisas que você nem se esforçou tanto aconteceram de maneira tão natural. Você ficou, mas como Deus que já fez isso? Porque é a vontade dele que nos leva para um lugar e nos leva para outro. É a vontade dele que abre porta e que fecha a porta. Foi ele que tocou no coração de Faraó. E fechou o coração de Faraó. Quantas vezes ele quis. Foi. E o Senhor endureceu o coração de Faraó. Até um belo dia que Deus quebrou o coração de Faraó. Por isso que a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Por mais que você seja diligente, o que você deve ser, o Senhor é o segredo do seu sucesso. O Senhor que conduz você em vitória. É o Senhor que vai fazer com que as coisas boas aconteçam na sua vida. E então, isso quer dizer que nós devemos nos render ao domínio de Cristo sobre nós e confessar isso diante de todos os homens. Somos os servos. Isso é tão latente na vida do apóstolo Paulo que ele chega ao ponto de dizer que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que me conduz. É Ele que faz com que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Então, a primeira aplicação é que os nossos projetos devem ser feitos à luz da realidade de quem é Deus. Mas a segunda aplicação é que os nossos projetos futuros devem ser constituídos diante da realidade da nossa fraqueza. Não só diante da realidade de quem nós somos, mas diante do atributo que o texto nos deu. Você é fraco. Você é limitado. Você tem um tempinho aqui nesse mundo. E é pouco tempo que você nem sabe quanto tempo vai durar. Meus queridos, como temos feito projetos, nós não temos nenhuma garantia que irá se concretizar. Provérbios 16:1 fala sobre isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E diante da realidade, da prioridade da sua vida, e que possivelmente daqui a um tempo ninguém vai lembrar de você, e que as pessoas vão passar por cima do seu túmulo, vai ter o seu nome lá, as pessoas não vão fazer a mínima ideia de você. E renda aos pés do Senhor, porque Ele se lembra do seu nome. A palavra do Senhor diz que Ele tem o nome de todos os seus eleitos no livro dele. Você pode ser um nome esquecido, mas o Senhor não. O seu nome será sempre lembrado por Ele. E você vive aos pés dele. Que maravilha. É lembrar daquele que nunca vai te abandonar. Nós lemos hoje pela manhã que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. E é por isso, queridos, diante da nossa fraqueza, é que eu lhe chamo a estar aos pés do Senhor. Essa fraqueza aqui, o meu ponto não é que ela se torne desespero, mas que ela se torne dependência. Talvez a minha pregação esteja muito em Eclesiastes hoje, não? Tudo é vento, tudo é vaidade,
Talvez precisemos um pouco disso hoje à noite. Lembrando, queridos, que a nossa fraqueza não é para olharmos para nós mesmos e dizermos: ó céus, ó vida, como eu vou ser destruído, como eu sou pequeno. Não. Mas é para olhar para os céus e dizer quão grande é o meu Senhor e tem a minha vida nas mãos dele. A sua vida está nas mãos do Senhor. Não fique desesperado, meu irmão. Você não sabe quanto tempo mais você vai durar. Às vezes, meu pai fica brincando: ah, filho, eu não vou durar mais tanto e tal. Eu disse: pai, então vai enterrar muita gente nova ainda. Você não sabe o que vai acontecer com a vida. Já foi para enterro de pessoas mais novas do que você? Não sabe. É nesse momento de fraqueza é que nós devemos revelar nossa dependência do Senhor. Orar assim: Senhor, toma minha breve vida para a tua glória. Eu não sei o que é melhor para mim, Senhor, mas o Senhor sabe. Primeiro o Senhor revelou na tua palavra que o Senhor há de conduzir. Então, queridos, sabendo que Deus, ele resiste ao arrogante, ele quer comunhão com aqueles que necessitam da presença dele, é que nós podemos nos lembrar também de um texto famoso. Sempre nós falamos dele quando citamos projetos que podem dar errado. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde. O meu pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Por isso, santifique o seu plano. Seu plano sem o Senhor, diz a palavra de Deus, é um plano maligno, uma arrogante pretensão. Mas santifique isso. Traga diante daquele projeto, dos seus desejos para esse ano, a centralidade de Cristo nele. Cristo é o centro desse projeto. Não é para o meu nome, mas é para que o nome de Cristo seja exaltado. Minha terceira e última aplicação, eu quero dirigir a você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você concorde comigo em alguns pontos que eu falei aqui. Você não sabe quanto tempo você vai viver. E sim, na sua vida é como uma neblina e que você tantas vezes tem agido de maneira arrogante. E eu lhe pergunto, se você for chamado para debaixo da terra, hoje à noite, para onde que sua alma vai? Tantos projetos para esse ano, né? Tanta coisa para esse ano. Pois deixa eu lhe falar do maior projeto que você deve ter na sua vida. Todos os seus projetos aqui da terra verão findar. Mas é um projeto de todo crente que ele busca até a morte. Que é estar na Nova Jerusalém. Que é estar com Cristo Jesus. Todos os seus projetos aqui haverão de passar. Mas o projeto mais glorioso que você pode ter nessa noite é se render aos pés de Cristo. Fazer com que ele seja o centro da sua vida em cada projeto. Que você possa dizer, assim como cada crente: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é o centro da minha vida, ele é o centro dos meus projetos. Tudo quanto eu quero, tudo quanto eu faço, tudo quanto eu falo, vem dele. É ele que eu quero que conduza a minha vida. E é esse Senhor que lhe deu a vida e que tem poder para tirar a sua vida, que lhe chama nesta noite a se arrepender dos seus pecados e render aos pés dele. Ele dá uma oportunidade de tornar a sua vida, que é insignificante, uma vida relevante, porque é uma vinda aos pés de Cristo Jesus. Não endureça o seu coração, que o Senhor está falando com você nessa noite. Você não sabe quando o Senhor haverá de te chamar. O Espírito Santo de Deus aplique o poder da palavra deles para a conversão de todos aqueles que escutaram a pregação da palavra. Oremos. Senhor Deus, quão pequenos, falhos, débeis nós somos, Senhor. O Pai nos perdoa porque tantas vezes a arrogância tem tomado conta do nosso coração.
A vaidade toma conta do nosso coração. Depositamos a nossa confiança em família, em dinheiro, em trabalho, quando a nossa confiança deveria ser o Senhor. Quando a confiança do sucesso da nossa vida deveria ser o Senhor. O Pai, para todos nós que estamos aqui nessa noite, nos ajuda a colocar o nosso coração no lugar certo, que é diante do Senhor. Possamos contemplar a glória do Senhor, saber quem o Senhor é, sabermos quão pequeno nós somos, para sabermos como viver aqui nesse mundo. Rogamos a Ti também, Senhor, a ação doce e poderosa do Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito que muda a nossa vontade, muda as nossas afeições, transformando um coração de pedra em um coração de carne, transformando ossos sequíssimos em vida. O Senhor, se alguém nessa noite aqui na nossa igreja está com ossos secos, o Senhor sopra o Teu fôlego de vida por meio da ação do Teu Santo Espírito. Promove conversão em nosso meio, Senhor. Promove arrependimento sincero de pecados e mudanças de vida. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.